passada, no livro de Atos, capítulo 22, versículo 21, foi quando Paulo terminou o seu testemunho, aquela multidão de judeus e prosélitos que já havia tentado feri-lo, linchá-lo. Ele consegue a atenção dessa multidão, dá o seu testemunho, e quando ele diz que tudo aquilo que ele viveu era para nós também aqui de Porto Velho, Paulo falou que foi chamado para os não-judeus, e que esses judeus estavam espalhados por todo o mundo. Quando ele diz isso, aqueles judeus que o estavam ouvindo, aquela multidão volta a ficar violenta, e ele é retirado pelo comandante da guarda para não ser despedaçado, e esse mesmo comandante da guarda manda prendê-lo e dá ordem de que Paulo seja açoitado. O texto vai prosseguindo no final do capítulo 22, Paulo apela para a sua cidadania romana, e então ele não pode ser açoitado, não poderia nem ser preso antes de um julgamento justo. E aí, no dia seguinte, o comandante da guarda apresenta Paulo para o Sinédrio, que é um grupo de 72 judeus eminentes, seria a Suprema Corte Judaica. Apresentado a este Sinédrio, Paulo tem oportunidade de se defender mais uma vez, e no início da sua defesa, Paulo recebe um golpe, um tapa, covarde, é ferido, humilhado ali diante de todos, e novamente ele está numa confusão tremenda, porque ele fala que está sendo julgado porque ele crê na ressurreição dos mortos, e o Sinédrio se divide, e novamente há um tumulto muito grande. Paulo é então levado à fortaleza, e depois 40 judeus se unem e fazem um combinado entre eles, uma conspiração de não comerem nem beberem antes que matassem Paulo. Eu fico pensando na situação desses homens, né? Porque quando Deus vê que aqueles 40 judeus se juntam para essa conspiração, o sobrinho de Paulo ouve a conspiração contra Paulo, Paulo chama o centurião vai ao comandante da guarda, o comandante da guarda faça as contas aí nesses versículos, ele junta 472, uma escolta de 472 pessoas para levar só Paulo de Jerusalém para Cesareia. Às 9 horas da noite, os portões estavam fechados, a guarda passa com Paulo, e só no dia seguinte que as pessoas foram saber que Paulo não estava ali. E esses 40 judeus, ou eles quebraram o seu voto, ou eles morreram de fome e de sede, porque ninguém pode conspirar contra o servo do Senhor para atrapalhar os planos de Deus. É uma pancadaria que esse homem tem sofrido, é uma violência tão grande, é tanta perseguição, é tanta surra, é tanta chicotada que esse homem recebe, que eu fico pensando sobre os limites de um ser humano. E enquanto eu estava pensando nesse texto, eu fiquei pensando como é que Deus trata os seus soldados feridos. Ele não evita que os seus soldados, que os seus servos sejam feridos, mas como é que ele os trata? Chegou uma hora, e tem um versículo aqui bem camufladinho, no meio de todo esse texto, final do capítulo 22 e o capítulo 23, tem um versículo muito especial, que tem uma linguagem tão singela, que se você não prestar atenção, você passa por cima desse versículo, que mostra como Deus trata os seus servos quando eles estão feridos. Esse versículo é o versículo 11, do capítulo 23 de Atos. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E pronto. Não diz mais nada, só diz isso. Paulo, apresentando-se-lhe o Senhor, disse-lhe: Paulo, tem bom ânimo, porque assim como você testemunhou de mim em Jerusalém, assim importa que testemunhe também em Roma.
Vamos orar nesse instante mais uma vez, pedindo que o Senhor nos fale, porque eu acredito que eu estou falando aqui para servos de Deus, para futuros servos de Deus. Um dia eu estive sentado nos bancos da igreja como um futuro servo de Deus, e Deus já estava cuidando de mim, Ele já estava tratando de minhas feridas. A primeira vez que eu ouvi aquele hino que diz, entra na minha casa, entra na minha vida, foi uma criança cantando nas costas do seu pai. Eles estavam na direção da praia, nós estávamos de férias, e caminhando para a praia, aquele pai com a criança nas costas, não sei quantos anos tinha, era uma criança pequena, começou a cantar com seu filho esse hino, né? E ele fez um diminutivo para cantar com a criança: entra na minha casa, cuida da minha vida, sara as minhas, hein? Exato, ele foi fazendo a letra no diminutivo. Aí quando chegou na parte das feridas, diz assim: sara minhas feridinhas. A criança cantando sara minhas feridinhas, ficou tão bonito, né? E eu não sei se ela já sabia o que era alguma feridinha, é possível que tenha se arranhado, e o pai já tinha ensinado para ela o que é uma ferida, e já estava ensinando que Deus sara, que Deus trata das nossas feridas. Talvez você esteja aqui ferido por alguma coisa, ferida por um marido infiel, violento, ferido por um patrão que te oprime. Talvez você esteja ferido por uma enfermidade que te fragiliza. Talvez você esteja aqui ferido ou ferida por algo que você não pode nem compartilhar com ninguém. É uma ferida tão íntima, tão humilhante. Eu imagino como a ferida daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Aquela mulher, cada vez que ela contava para alguém, a pessoa olhava para ela com aquele olhar de impureza, e ela era alvo de preconceitos. Eu não sei quais são as suas feridas, mas hoje eu quero dizer que Deus trata as feridas dos seus servos e servas. E eu quero conversar com vocês hoje sobre 3 maneiras como Deus faz isso. Eu espero que isso possa trazer consolo, força e ânimo para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra que está diante de nós, e eu te peço que o Senhor nos ministre profundamente o nosso coração, a esperança, a fé e a certeza de que nós não temos um Deus negligente, mas um Deus cuidadoso, um Deus que cuida das nossas feridas, que cura os servos feridos, que trata delas, e que nós possamos aprender como é isso, para a gente reconhecer, e nós sejamos, ó Pai, capazes de, no meio das nossas feridas, dos nossos traumas, dos nossos machucados, de todas as situações que produzem dor, desânimo, desalento, sofrimento, a gente possa olhar para além da dor e sentir o cheirinho suave da Tua presença perto de nós. Nós sentirmos o Teu consolo, o Teu conforto, aprendermos como é que o Senhor trata os Seus servos feridos. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém e amém. Então, meus irmãos, esse versículo nos dá 3 ações de Deus muito ligadas. Ele faz essas ações ao mesmo tempo. Eu quero voltar no meio da dor aqui, no meio de toda essa pancadaria, o apóstolo Paulo cheio de vergonhas, cheio de feridas, sendo humilhado pelo seu próprio povo, perseguido, e toda essa situação de incompreensão. Esse versículo 11 é precioso. Ele deve estar colorido de ouro, cor de ouro na sua Bíblia, sublinhado, ele deve estar acentuado, porque não podemos passar despercebido por esse versículo. E diz o texto, novamente eu vou ler: na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse Paulo: tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, como Deus trata os seus servos feridos? Nesse versículo, é claro que Deus faz isso de uma maneira muito variada e muito rica, mas a gente precisa dessas pistas para a gente poder perceber Deus agindo em algumas situações, né? A primeira coisa que Deus faz para tratar os seus servos feridos é Ele se coloca ao seu lado, Ele se põe ao seu lado. O versículo aqui está dizendo: apresentando-se-lhe o Senhor. É interessante que não diz que o Senhor apareceu, diz que Ele se apresentou. Eu acho essa tradução muito feliz, porque ela dá a ideia de alguém que chega e se identifica.
De alguma maneira, o Senhor se identifica para que Paulo saiba que é Jesus mesmo que está ali, Jesus ressuscitado, porque ele tinha acabado de dizer no Sinédrio que ele estava sendo punido, que ele estava sendo perseguido, porque ele cria num Jesus vivo. A respeito da ressurreição é que ele estava sendo acusado. E o texto em grego é muito interessante, que diz auton kyrios. É como se estivesse dizendo assim, e apresentando-se-lhe o Senhor mesmo. Era Cristo mesmo. Não era um fantasma, não era outra pessoa, não era alguém que parecesse Cristo. Não tem só lá a palavra kyrios, Senhor. Tem auton kyrios, apresentando-se-lhe o Senhor mesmo. Isso me faz lembrar quando o próprio Cristo aparece também a João em Pátimos, outro momento de extrema dor. Ele aparece em Pátimos e João vê Jesus com olhos flamejantes, com uma espada de 2 gumes saindo da sua boca, e toda uma simbologia de poder, de glorificação. Não é a imagem que é importante é o significado dela. Cristo não tem essa figura, mas essas figuras representam poder, glória, domínio, controle. E João cai prostrado em terra, e aí aparece a fala terna, carinhosa no Apocalipse, que fala assim: eu sou Jesus, aquele que te ama. Eu sou Jesus, aquele que te ama. Então Jesus se apresenta a Paulo. Eu não sei como que isso acontece, mas eu sei que não há nenhuma letra, nenhuma palavra gasta, que Paulo não pergunta mais: quem és tu, Senhor? Lembra do testemunho? Quem és tu, Senhor? Ele agora já conhece Jesus, ele agora já sabe quem é. Mas eu gosto também de uma versão que diz, não que Jesus se apresentou a Paulo, mas diz que Jesus se pôs ao lado de Paulo. Por isso eu usei esse enunciado, e pondo-se ao seu lado, porque o prefixo que está lá na palavra traduzida por apresentou é epi. Epi significa de estar ao redor, estar próximo. Então a primeira coisa que Deus fez com Paulo, para tratar a sua ferida, para tratar o seu machucado, quem sabe Paulo estava apavorado, estava desanimado, estava triste, quem sabe Paulo estava chorando, nós não sabemos. O texto não entra nesses detalhes, mas era um homem ferido, era um homem humilhado, era um homem que estava quebrantado ali, sem tratamento, perdido, preso. Sabia que estava condenado a morrer por aquela situação, e Jesus aparece para ele e se põe ao seu lado. Meus irmãos, às vezes eu fico pensando, estava pensando, poxa Senhor, eu vi outro dia escrito numa Kombi assim, que se Deus dá as provas mais fortes, as piores provas aos seus soldados mais fortes, eu acho que Deus está pensando que eu sou o Rambo. Já viram essa coisa? É porque ele não conhece Paulo. Quando eu leio a história de Paulo, eu falo, se esse cara da Kombi está se achando o Rambo, Paulo era o quê, né? Porque Paulo, Senhor, eu não aguento mais, né? Então eu fiquei pensando, pai, eu não tenho uma experiência de ter te visto, eu não tenho uma experiência de ter te contemplado. E o Senhor fala no meu coração, e eu quero falar ao seu coração nesse instante, que você e eu somos mais bem-aventurados do que Paulo, porque Paulo viu e creu, e nós não vimos, irmãos, mas cremos. Eu nunca vi Jesus, eu nunca tive uma experiência de vê-lo. Há tanta gente que diz que já viu Jesus no mundo, e eu acredito em alguns momentos. Eu já contei aqui de pessoas da religião islâmica que não tem ninguém que lhes pregue, nunca procurariam um pregador do evangelho para saber da verdade de Deus, mas Jesus lhes aparece, se apresenta a eles, se põe ao lado deles, se revela a eles aos olhos da carne. E há muitos relatos, agora na convenção, não nesta, mas na anterior, eu ouvi um relato de um missionário que fala que ele está recebendo pessoas que chegam na sua casa lhe procurando, dizendo, olha, eu vi um homem chamado Jesus, ele disse que é o Filho de Deus, e ele disse para eu te procurar, para você me falar quem é ele, e o que ele quer que eu faça.
E o missionário só tem o trabalho de anunciar Jesus para aquele homem, para aquela pessoa, e aquela pessoa já está com o coração prontinho. Então acredito que o Senhor continua fazendo isso que fez com Paulo, em situações extremamente específicas. Mas há aqueles dentre nós a quem Jesus nunca apareceu e nem vai aparecer em vida, só vai aparecer na glória, quando nós o virmos face a face. Esse mesmo Jesus, ele se coloca ao nosso lado, nós podemos sentir, nós podemos perceber, nós podemos usufruir da presença dele. Você já tem essa experiência na sua vida? Eu creio que sim, em situações difíceis, em situações humilhantes, em situações de quebra, de ruptura, de perda, você perceber claramente que o Senhor está ali ao seu lado. Eu gosto da definição que o próprio Paulo dá dele de Deus em Colossenses, quando ele diz que Deus é invisível, mas real. Invisível, mas real. Então o Senhor, muitas vezes não é percebido por nós a presença dele, porque nós não somos muito carnais, muito voltados para as coisas desse mundo. Se nós prestarmos um pouquinho de atenção às coisas espirituais, se nós nos aproximarmos da palavra de Deus, se nós buscarmos ouvir mais sobre Deus, aprender mais sobre Deus, você vai começar a perceber diversas situações em que você fala: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Como é que é o resto? Como eu te falo e podes me ouvir. Teve uma vez que nós até fizemos uma alteração nesse hino, nós cantamos mais certo. É mais certo do que o amanhã, porque o amanhã pode não se levantar. É mais certo. Então eu oro a Deus para que em algum momento você possa perceber esse Jesus presente. Esse Jesus que está ao seu lado, para tratar das suas feridas, para tratar dos seus machucados, para te fazer companhia. Em segundo lugar, a segunda coisa que Deus faz, e aqui é o próprio Cristo que está fazendo, né, o Deus Filho, é transmitir ânimo. Quando Cristo se apresenta a Paulo, ou se põe ao lado de Paulo, a sua fala é a seguinte: Paulo, tem ânimo. Tem ânimo. Se anima, homem de Deus. Coragem. Interessante que a palavra traduzida por ânimo, por coragem ali, é uma palavra que lembra um dos meus, eu não vou chamar de heróis, né, mas um dos meus personagens, que eu gostava de ver os seus filmes, Tarzan. Quem lembra de Tarzan? Você lembra de Tarzan, né? Tarzan é da mesma raiz da palavra Tarzean. Tarzean é a palavra usada aqui. Tarzean é a palavra usada aqui, coragem. Tenha ânimo, enfrente os leões, os crocodilos, enfrente as lutas, porque eu vou te dar força. Você vai ser um Tarzan, com a coragem que vem de Deus. Você pode muito mais do que você imagina que possa, com a coragem que vem de Deus. Você é um Tarzan, você vai sair gritando por aí. Eu podia ter gravado o grito do Tarzan para botar aqui agora, né? Aquele grito de que quando Tarzan andava, os animais se mexiam, a selva entrava em polvorosa, mudava a caminhada do roteiro do filme. A gente sabia que alguma coisa ia acontecer ali, mas é impressionante, eu não sabia do vínculo da raiz dessa palavra. É a palavra coragem, ânimo. E se nós precisamos de coragem, essa coragem o Senhor tem para nos dar. Como é que ele trata os seus servos? Se colocando ao lado deles, se apresentando a eles e dizendo: você é um Tarzan, meu filho. Você é um Tarzan. Você é um corajoso. O que Jesus fez quando falou a Gideão? Gideão, Deus, né? Deus fez, ali naquele texto, eu não quero entrar nesse detalhes, mas aquilo a gente chama de teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação visível de Deus. E muitas vezes essa manifestação visível de Deus é chamada de o anjo do Senhor. Já ouviram no Antigo Testamento? Vocês não ouviram, tem a classe Panorama do Antigo Testamento da Escola Bíblica Discipuladora, que começa sábado que vem. Ainda vai ter Panorama do Antigo Testamento? Então vocês vão aprender muitas coisas lá. Então quando você vê o anjo do Senhor, não é um anjo qualquer. Provavelmente, isso é quase unanimidade entre os estudiosos, quando tem o anjo do Senhor, trata-se do Cristo pré-encarnado. O que é o Cristo pré-encarnado? É aquele Cristo que disse que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele disse lá no Evangelho de João.
Jesus não passou a existir depois que ele nasceu, ele se encarnou, ele se fez homem, se fez carne, ele sempre existiu. Ele orou ao Pai: torna a dar-me aquela mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, esse Cristo pré-encarnado que vem agora, Cristo ressurreto anima Paulo, e o Cristo pré-encarnado vai lá e fala para Gideão, como é que ele diz? Vai nessa tua força. É a mesma palavra na Septuaginta. Seja um Tarzan. Comigo, nós dois somos maioria. Não tem os 70 do Sinédrio, não tem aquela multidão que está querendo despedaçar vocês, não tem os centuriões que com seus muitos soldados vão te servir, ou estão a meu serviço para te conduzir em segurança. Não tem nada que possa te derrubar. Comigo, você é um Tarzan. Se nós estivéssemos naquela igreja agora, de dar um grito, não íamos dar um grito, aquele grito agora? Todo mundo, vamos dar, é o grito de vitória. Não, mas a ideia não é essa. A ideia é que você creia que andar com Deus te faz mais forte. Ele não te livra dos sofrimentos, Ele não te livra das feridas, Ele permite que elas venham a você, mas com Deus você é um Tarzan, um corajoso, um forte, um vencedor. Então a segunda coisa que ele faz é transmitir ânimo ao seu soldado, ao seu servo ferido. A terceira coisa que ele faz, eu acho fantástico isso, é reafirmar a sua parceria com o seu servo. Ele reafirma a sua parceria. Ele diz o seguinte: assim como você testemunhou de mim em Jerusalém, você vai testemunhar de mim em Roma. Ele reafirma o contrato. Fala, não, está valendo, Paulo. Porque às vezes, tem certos momentos na nossa vida que a gente pensa que a gente está sozinho. Tem momentos na vida que a gente pensa que está sozinho. Mas isso é para ser desse jeito mesmo. Todas as vezes que o professor entrega a prova para a turma, ou antes de entregar essa prova, o professor fala, explica, alguém tem alguma dúvida? Normalmente, depois que todo mundo tira suas dúvidas, é como a gente ouvia lá no quartel: se não há dúvidas, fala aí, militares, o que há? Há dívidas. Então, se ninguém tem dúvida, entrega a prova. A partir daí o professor não fala mais nada, porque os alunos estão sendo provados. Quando Deus está em silêncio, é a hora que você está sendo provado. Ele fica em silêncio para observar a sua reação, como é que você vai agir diante daquela situação adversa. Quando tudo parece dar errado, quando vem pancada de todos os lados. Chega uma hora, tudo tem um limite. Porque a palavra de Deus diz que Ele, fiel é o Senhor, e não permitirá que venha sobre vós tentação que não seja humana, ou provação. Antes, com a tentação ou com a provação, vos dará também a porta, para que possais escapar. Eu creio na fidelidade desse Deus. Eu creio que Ele trata as minhas feridas. Eu creio que Ele trata as minhas feridas se fazendo presente. Eu sinto vontade de ver Deus. Eu sinto como Jó às vezes. Ele diz que eu sei que eu verei a Deus. Em minha carne, ele está falando, profetizando sobre a ressurreição. Eu verei. Os meus olhos o verão e não outros. Por isso, de saudade desfalece o meu coração. Essa é uma versão, é uma tradução que é muito difícil de fazer, porque o livro de Jó é um dos livros cujos pergaminhos têm mais trechos em aberto, trechos que não foram preservados. Então os tradutores têm que fazer deduções. E essa tradução é uma tradução muito linda, porque ela retrata uma forma de dizer que não é a forma hebraica, é a nossa forma. Lá na forma hebraica está dizendo que os meus rins, fala dos rins. Nós não temos o rim como referência de sentimento, de emoção, mas para nós é o coração. Diz assim, de saudade desfalece o meu coração. Eu tenho saudade de Deus, eu tenho saudade de um Deus que eu nunca vi, mas um Deus que eu já senti e tenho sentido na minha vida diuturnamente. Um Deus que chega, às vezes, de modo sutil, suave, me apontando caminhos, me apontando erros, me chamando de filho, testificando com o meu espírito que eu sou seu filho. Eu conheço esse Deus sem nunca tê-lo visto. E eu tenho saudades desse Deus.
Eu sei que um dia eu verei. Marta disse isso para Jesus, Maria disse isso para Jesus. Eu sei que na ressurreição nós o veremos, mas agora, apesar de invisível, Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que me transmite ânimo. Tem palavras que me transformam em um Tarzan, em alguém pronto para a luta, em alguém pronto para a batalha, que me tira da prostração para a prontidão. Eu gostaria que você guardasse essa frase: o Deus presente me tira da prostração para a prontidão. Vamos dizer isso juntos? O Deus presente me tira da prostração para a prontidão. E Ele ministra sobre a minha ferida, dizendo: nós somos parceiros. Está valendo ainda, você é minha testemunha. O Wesley compreendeu isso de uma tal maneira, creio que foi o Wesley que disse isso, quando ele afirmou o seguinte: enquanto Deus tiver o que fazer através de mim nessa terra, ninguém tira a minha vida. Eu sou imortal. Enquanto Deus tiver o que fazer através de mim aqui nesta terra, ninguém tira a minha vida. Por isso que eu admiro as irmãs. Continuem trabalhando, continuem cantando, continuem declamando. Eu queria chegar aos 70 anos ou por aí, com a memória, com essa condição, com essa capacidade, com essa disposição, porque Deus ainda tem o que fazer com vocês nessa terra. Diz Wesley: enquanto Deus tiver o que fazer através de mim nessa terra, nada pode me matar. Eu creio nisso, meus irmãos. A conspiração daqueles 40 judeus, o ódio de todo aquele povo. Gente, para falar em um homem moderno, em um Paulo dos tempos modernos, o nosso missionário na Palestina, procurado, a cabeça dele a prêmio pelo Hamas. E ninguém consegue pegar aquele homem, enquanto Deus tiver uma obra para fazer através do Miguel Zuger, naqueles países, ninguém poderá tirar a vida daquele homem. Ninguém. Deus providenciou uma escolta de 472 homens para levar um só, que era Paulo. O Senhor vai fazer o que for preciso para preservar sua vida, porque Ele ainda tem o que fazer com você aqui nessa terra. Eu lembro que o pastor Fernando Brandão disse que de certos homens, de certas pessoas, de certas mulheres, não deveriam morrer tão cedo. Eles são bênçãos tão grandes para o reino, que se ele fosse Deus, você lembra disso? Ele, o pastor Fernando, se ele fosse Deus, ele pegava 6 meses de vida de um, 6 meses da vida de outro, 6 meses da vida do outro, e botava na vida daquele homem, daquela pessoa, que está se deixando usar por Deus, que está se deixando ser bênção nas mãos de Deus. O Deus presente te tira da prostração para a prontidão, em nome de Jesus. E um Deus presente sara, trata as feridas do teu coração. Há um hino no nosso cantor, ou nossa inódia, diz: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Eu gostaria de cantar, que nós cantássemos juntos, pelo menos umas 2 estrofes desse hino. Preste atenção nessa letra, dessa verdade bíblica, teológica. Não é verdade que o crente não sofre, não é verdade que os servos de Deus não padecem injustiças, não perdem causas que deveriam ganhar. Não é verdade que o crente, que o servo, que o salvo de Jesus vai passar em brancas nuvens. Não é verdade, mas é verdade que ele vai ter a presença do Senhor, o ânimo do Senhor, a fidelidade de Deus com ele. Você ainda está na minha lista de auxiliares, de servos. Você testemunhou de mim em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma também. Preste atenção na letra desse canto. Só umas 2 estrofes, tá bom, Bim? Só como amostra. Quem souber canta, por favor. Atenção.
Deixa eu fazer uma última oração, mas eu queria fazer essa última oração com vocês, com companhia aqui na frente. Eu quero convidar todas as pessoas que estiverem aqui com os corações feridos, por qualquer razão, qualquer motivo você tenha se machucado, alguém machucou você, alguma circunstância dolorosa da sua vida, e você está aceitando nesse momento, abrindo seu coração, entregando seu coração, para que Deus cuide dele. Você quer orar comigo nesse instante? Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu também quero convidar aqueles que porventura estão aqui ainda na condição de futuros servos de Deus, ainda não se entregaram ao Senhor, mas querem se entregar hoje porque compreenderam pela fé que Deus trata bem os seus servos, que Deus vai cuidar das suas feridas, e você está dizendo hoje: eu quero servir ao Senhor, eu quero sair da prostração para a prontidão em nome de Jesus. Então vem aqui à frente para nós orarmos junto, enquanto cantamos mais uma estrofe somente desse hino. Pode sair e vir nós orarmos, quero recebê-lo aqui. Cuidará de ti, Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Teve um momento da minha vida que eu senti realmente que Deus estava querendo que eu fosse, que eu o servisse, não como militar, mas como pastor. Eu poderia ser um pastor militar ou um militar pastor, mas não foi o meu caso. Deus quis que eu fosse um pastor de tempo integral. Isso foi ficando claro na minha vida. E eu fui ficando apavorado, eu fui ficando com medo, porque eu via as leads do meu pastor, lá o que ele passava, todas as situações, e eu falei, Senhor, eu não quero isso para mim. E um dia, um soldado deixou de saltar, e eu fui chamado para acompanhar aquele soldado na segunda tentativa, e na segunda tentativa de salto aconteceram uma série de coisas, e eu fiquei preocupado com a saída dele, eu fiquei olhando ele sair. Quando ele saiu, eu fui e caí de cabeça em cima do paraquedas dele. A igreja já conhece essa história, muitas vezes contadas aqui. E eu me enrolei todinho no paraquedas desse rapaz. Ele começou a gritar muito: nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E eu gritei para ele: faz o que você aprendeu, que eu faço o que eu aprendi. Bem forte. Tem certas coisas que a gente fala que são assim bem entendidas dentro do contexto. E eu comecei a fazer os procedimentos. E naquele momento, quando o avião vai embora, né, passa, a gente salta, o avião vai embora, silêncio absoluto, e nós em queda, isso são instantes que passam, e em queda livre, o Senhor falou comigo: você vai me servir ou você quer ser transferido agora? Você vai me servir ou você quer ser transferido agora? E eu falei: Senhor, se eu escapar, isso são pensamentos, a velocidade da luz, enquanto eu estava caindo, todo embrulhado no paraquedas do rapaz. E eu disse: Senhor, se o Senhor me der a chance de escapar com vida, amanhã eu estarei me apresentando ao seminário para te servir. Isso caindo no paraquedas. Não deixe que alguma coisa, algum perigo, algum risco de morte até, o que é preciso acontecer na sua vida para você se entregar ao Senhor, meu irmão. O que é preciso que você veja o chão, a terra vindo na sua direção, e depois o céu, e depois o avião, e depois que você vai rodando.
E eu tive a conversa mais louca da minha vida que alguém pode ter com Deus, em queda livre, rodando e girando e embrulhado. Quando aquele paraquedas desembrulhou, que ele abriu, eu estava muito preocupado com um colega e eu dei graças a Deus porque o paraquedas deles abriu, mas quando eu olhei para cima o meu ainda estava assim meio mole, né? Até pegar sustentação. E ele pegou sustentação a poucos metros do chão. E o Senhor disse assim: você vai e eu te aceito, mas eu vou deixar uma marquinha de Jacó em você. Eu dei uma pancada naquele chão, aquela ideia do agrupa e deixa bater, que o pastor Marcos... Eu acho que eu cheguei até a quicar. E como estava o vento rastejante, aquele vento horizontal assim embaixo, o paraquedas ainda abriu de novo e me arrastou no chão na direção da pista onde os aviões pousavam, a pista da zona de lançamento. E eu disse: Senhor, o Senhor quer me matar ou o Senhor me quer que eu te sirva? Me livra. Aí puxei o paraquedas, a linha, e o paraquedas então acomoda. Aí a ambulância chegou, fiquei 6 meses em tratamento. 6 meses em tratamento. Eu acho que ali agravou a hérnia que já existia. Se tinha algum sinalzinho de hérnia, ali deu uma estourada. E até hoje, quando a minha hérnia dói, eu falo: Senhor, o que tu queres que eu te faça? Não permita, não deixe que algo grave aconteça, algo sério aconteça, para Deus chamar a sua atenção. Responda ao chamado de Deus. Ele está chamando hoje meninos, está chamando meninas, está chamando anciãos, anciãs. Deus está chamando todo mundo. O negócio é tão sério, o problema do pecado, as pessoas estão tão arrebentadas que Ele quer todo mundo. Não tem essa de ser esse, aquele e aquele outro, não. Todo mundo de alguma maneira. Diga: Senhor, eis-me aqui. E as minhas feridas o Senhor vai tratar. Os meus machucados o Senhor vai tratar. Creia num Deus presente, mas que te tira da prostração para a prontidão, para a glória do seu nome. Vamos orar para terminarmos esse culto. E eu convido você a participar da nossa cantina, sempre em prol de uma causa do reino de Deus. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos orar. Ó Deus querido e Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor, por essas vidas preciosas que estão aqui, vidas que já estão aqui há mais tempo, vidas que chegaram na terra há poucos anos, mas o Senhor está chamando meninos e meninas, o Senhor está chamando moças e rapazes, o Senhor está chamando homens e mulheres, o Senhor está chamando o povo da terceira idade, como essas irmãs lindas que vieram aqui, atividade, ó Deus, com limitações sim, mas não se entregaram, porque Deus as tirou da prostração para a prontidão, porque Deus tem tratado suas feridas, porque o nosso Deus, o Senhor é um Deus presente, que ministra ânimo, que não rompe os seus contratos, a sua aliança conosco. Muito obrigado por isso, Pai. Consola, conforta o nosso coração, e quando a provação vier, quando tiver naquele momento de maior temor, que nós nos lembramos que nós somos Tarzãs na tua mão, Senhor. Tarzãs corajosos, valorosos, pessoas capazes de vencer contigo toda e qualquer provação. E então, Senhor, usa-nos para a glória do teu nome e mantém-nos na tua presença, consolados, confortados, mas não acomodados. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero agradecer.